Então, conforme prometido, certo? Alguns inscritos no canal deixaram perguntas, certo? Sobre como que a gente poderia substituir ou facilitar determinados acordes ou trocas de acordes. Então, o Marciano Alves, ele perguntou para mim sobre o Si maior, certo? Como que a gente poderia facilitar o Si maior. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, que para mim, esse Si maior que todo mundo ensina e aprende é o pior dos supostos acordes básicos. E, sinceramente, não é que eu nunca utilize ele, mas eu considero bastante desnecessário. Falando desse acorde especificamente, esse acorde, além de ter 3 dedos na mesma casa, tem uma abertura do 1 para o 2, certo? E a pestana, né, que vai requerer mais força. A gente pode fazer depois algum vídeo a respeito de como que a gente pode fazer a pestana com mais facilidade no violão, mas, todavia, além de ter esses 3 dedos, tem a abertura, certo? E tem gente que dá a dica de fazer curvinha com o dedo, não sei o que lá, certo? Mas, em muitos contextos, isso pode até funcionar no curto prazo, mas em muitos contextos a gente tem que alternar entre as notas presas da pestana e os dedos, então nem sempre isso vai ser uma estratégia tão efetiva, é só um macete de curto prazo, certo? Então, eu não vou explicar exatamente nenhuma mágica para utilizar esse acorde, porque realmente conforme eu não utilizo. Então a primeira dica que eu dou é o seguinte, não, né, todo mundo tende a concordar, acredito eu, que, por exemplo, o que é mais fácil dos supostos acordes básicos, é o Fá maior ou é o Si maior? Os Fá maior, certo? Se você sabe tocar já o Fá maior, o seu Fá maior está bom, você pode fazer esse mesmo Fá maior na casa 7 que vira um Si, porque quem sabe a regra dos tons e semitons, sabe que de Fá para Sol tem um tom, de Sol para Lá tem um tom, de Lá para Si tem um tom, então se você fizer um Fá maior na casa errada, a partir da casa 7, ó, é um acorde assim muito mais tranquilo do que esse aqui. Olha só meu pulso como que tá, gente. Deixa eu colocar em outro ângulo. Olha só, para eu fazer esse acorde aqui, ó, o Fá maior na casa errada. Agora olha o Si, ó, aqui eu tô fazendo Fá. Agora olha o Si. Olha o tanto que tem que encurvar a mão, certo? Isso que eu tô na postura clássica. Vamos ver aqui na perna esquerda. Na perna esquerda, então é um pouco menos que tem que encurvar a mão, mas mesmo assim, o Fá ele vai ser mais no jeito, ó, né? Não sei se tá pegando aí. Então, aqui erguendo o violão um pouquinho, ó. Então, o Fá nessa postura. Já o Si, a pessoa sempre tem que dobrar mais o pulso para conseguir alcançar essas notas. É mais desconfortável. Então, tipo assim, e se alguém perguntar assim, tem alguma diferença no som? A diferença é que esse aqui ainda tem mais notas, certo? Então, de acordo, ó, por exemplo, se eu fizer dedilhado aqui, as notas do acorde, ó, Si, Fá sustenido, Si, Ré, Fá sustenido. Então aqui, Si, Fá sustenido, Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Si, tem uma nota a mais. Se você bater até a quinta corda, você tem basicamente o som que tá aqui. Só que realmente não uso, entendeu, né? Então por que eu vou fazer aqui se eu posso fazer aqui? Certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte, né? Se você está tentando fazer o Si maior e você não é uma pessoa maluca, certo? Se você passou por um processo gradativo da ordem das músicas, você vai ter aprendido o Fá antes do Si maior, certo? Porque é bem mais fácil fazer um Fá do que um Si, certo? Então, assim sendo, antes mesmo da gente pegar esse Fá maior, tem um Si que é mais simples do que esse Fá que a pessoa pode aprender antes. E é um Si que é bacana, que ele pode substituir tanto o Si menor quanto o Si maior. Mas eu confesso que ele fica melhor como substituto do Si maior, que seria o Si com a segunda suspensa. No Cifra Clube às vezes vem escrito como B9. Tá errado esse nome, é um nome impreciso. Tem algum sentido, mas o nome mais preciso é Si com a segunda suspensa, B sus2. Certo? Então esse acorde aqui, né, é um substituto do Si. Então seria pestana na casa 2, dedos 3 e 4 na, né, casa 4, cordas 4 e 3, certo? Dedos 3 e 4 nas cordas 4 e 3, na casa 4, pestana na casa 2. Então é basicamente aquele Si, só que você não tem que se arreganhar tanto, certo? Então é muito mais confortável para você fazer essa troca de acordes, certo? Só que esse acorde aqui, ele soa moderno, certo? Então numa música mais raiz, mais sertaneja às vezes,
não vai ficar tão legal. Numa música mais sertanejo raiz, que eu quero dizer. Já numa música mais moderna, mais pop rock, mais romântica, mais gospel, etc., fica um acorde legal para você substituir na maioria dos casos. Outra alternativa que a gente tem, então esse daqui é bacana, como foi que ele substitui tanto o Si maior quanto o Si menor, certo? Mas fica melhor no caso do Si maior. Outra alternativa que a gente tem é fazer o Si com sétima. Esse não precisa de pestana, mas aí que tá, não vai funcionar em todos os casos. Toda vez que a gente utiliza, por exemplo, coloquei uma sétima, então eu já adicionei uma tensão nesse acorde. Então, por exemplo, não vai funcionar em qualquer tom. Geralmente, as músicas que vai caber um Si com sétima, ao invés de um Si aqui ou aqui, certo? Para você evitar fazer uma pestana, músicas na tonalidade de Mi maior, certo? Porque geralmente depois de um B7, depois de um B, vem um E, certo? Depois de um Si, vem um Mi maior. Então, se eu fizer esse acorde aqui, certo? Que seria as notas Si, Ré sustenido, Lá, Si, Fá sustenido. Então, casas, né? Quinta corda, casa 2, dedo 2. Quarta corda, casa 1, dedo 1. Terceira corda, casa 2, dedo 3. Primeira corda, casa 2, dedo 4. Então esse acorde aqui é um ótimo substituto para o Si daqui. Só ele não funciona em todos os casos, certo? Só que tem um probleminha com esse acorde, que de acordo com o jeito que a pessoa bate, se a pessoa não for, vou dizer assim, esperta, certo? Treinada, ela vai deixar suar o misão. E aqui tem um macete que eu já passei em outro vídeo, que ao invés da gente deixar o misão suando, a gente, prende a corda de baixo, mas freia o misão. Então, de baixo tá saindo som, mas a de cima tá encostado, porque se você bater, fica redondinho. Já se eu bato o misão junto, fica um negócio assim meio fora, entende? Sem misão, com misão, sem, com. Certo? Ele não combina, ele tá fora do acorde. Às vezes passa, mas é bom ressaltar que às vezes pode não ficar tão legal. Outra solução que a gente tem, em vez de fazer o Si com sétima, é fazer o Si com sétima com baixo em Fá sustenido, que esse já resolve o problema do misão. Certo? Essa é uma troca que a maioria dos meus alunos tem uma dificuldade maior, certo? Então, apesar de estar substituindo uma pestana, a maioria das pessoas sofre um pouquinho nessa troca. Então tem um terceiro substituto que a gente pode fazer, que é o substituto do Si com sétima. Então ao invés da gente fazer um Si aqui na casa 2 ou um Si como se fosse um Fá na casa 7, certo? Só falando de digitação, caso alguém queira se atrever antes da hora, né? Porque se você já sabe o Fá, eu nem precisaria falar de digitação aqui, né? Então pestana na 7, dedo 2 na casa 8 da corda 3, dedo 3 na casa 5 da casa 9, dedo, né, corda 5, casa 9, dedo 4 na casa 9, quarta corda, certo? Então, né, ao invés de fazer um Si aqui, ou o B sus2, que eu falei que soa moderno, então não funciona sempre, certo? Também tem outro substituto aqui na pestana, que pode funcionar quando você achar que o B sus2 ficou descaracterizado, que é separando os dedos. Então esse daqui também é um B7, Si com sétima, certo? Então aqui, gente, só falando também, a minha pestana, né, uma das dicas para a pestana ficar boa é você testar, tipo assim, cada milímetro do seu dedo, certo? Então para mim fazer o B sus2, aqui seria um ponto bom. Já para fazer o B7, eu avanço um pouco a pestana. B sus2 eu faço com a pestana aqui. Já o B7, eu subo um pouco a pestana, certo? Então, isso ajuda, certo? A pestana sempre cansa mais do que os outros acordes, tá? Mas, então, outro substituto, certo? Então, a gente tem o original, certo? Que seria aqui. A gente tem o primeiro alternativo, que é mais fácil, que é na pestana também, mas é o shape de Fá, certo? Ou shape de Mi, para quem conhece o Caged. Daí a gente tem o primeiro substituto aqui com pestana, que já não é um Si, é um substituto mesmo. É o B sus2, Si com a segunda suspensa. Daí a gente tem o segundo substituto aqui, Si com a sétima, certo? Pode bater todas as quartas também, não tem problema. Daí a gente tem o terceiro substituto, que seria o Si com sétima dessa maneira, só que tem que cuidar para abafar o misão. Daí a gente tem
com si com sétima com baixo em Fá sustenido, que tem que tomar, não tem que tomar cuidado nenhum, todas as cordas estão dentro do acorde, mas não funciona em todos os casos. E a gente tem o último substituto, que seria o Ré sustenido diminuto. Daí a gente também tem que tomar cuidado para não bater no misão, certo? Então a gente vai fazer assim: Ré sustenido, Lá e Fá sustenido preso. São as únicas notas presas. Então eu faço com os dedos 1, 3 e 4. Então 1 na casa 1 da quarta corda, 3 na casa 2 da terceira corda, 4 na casa 2 da primeira corda, certo? Então só para demonstrar, vou pegar aqui a música Eduardo e Mônica, que é em Mi maior e tem um acorde de Si maior. Então, por exemplo, né? Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, certo? Então, ó, usei aqui o Si com sétima sem pestana. Poderia também ser esse aqui, certo? Que não existe razão. Agora, baixo Fá sustenido. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Pra mim ficou mais feliz a música, certo? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Mas funciona bem, certo? Agora o Ré sustenido diminuto, por exemplo. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, certo? Que não existe razão. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Então estou usando aqui o Ré sustenido diminuto, certo? Agora usando o B sus2. Nesse caso eu acho que não combina muito, mas vamos ver o que vai dar. Ó. Então, que não existe razão. Eduardo abriu os olhos. Até que não ficou tão ruim, certo? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Eduardo. É que pra mim o Eduardo e Mônica, o original, tem mais a ver com o blues, certo? Mas ficou bonito também. Ficou legal esse aqui também. Agora do outro jeito, Si com sétima só separando os dedos. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Então, né? Então também funcionou, certo? Todos aqui que eu fizer vai funcionar, né? Vou fazer só os últimos aqui. Que não existe razão. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, certo? Ou aqui, né, o original que cansa a mão, certo? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, certo? E tem mais um que eu uso mais, tem outros que eu uso mais também, mas veja, tá bem longo o vídeo, certo? Eu vou passar em outro vídeo essa dica, porque já é mais avançada, certo? Então esses daqui eu passo para os meus alunos mais iniciantes. Então é isso, né? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir o canal, se inscrever, comentar, compartilhar, certo? E a gente se vê numa próxima.